Boa noite, irmãos. Boa noite. Nossa mensagem de hoje foi provocada por um link de um site que o Israel mandou falando de igrejas ateias, igrejas seculares. Então eu pesquisei, fui atrás sobre o assunto. Como eu falava, eu pesquisei sobre essas igrejas seculares, também chamadas de igrejas ateias. Então, dei como título da nossa mensagem: Igreja Bíblica versus Igreja Secular e Cultura Pagã, que tem a ver com cosmovisão. Uma cosmovisão é a maneira como a pessoa enxerga a vida. E, na realidade, só existem duas maneiras de se ver a vida. Da perspectiva pagã, na perspectiva pagã, que é o que Jesus chamou de caminho largo, que cabe tudo, o centro é o próprio homem, é Satanás, é o universo, e então é dessa cosmovisão pagã. Nós vamos saber o que é paganismo, o que é uma igreja secular, o que é secularismo. Então, essas igrejas seculares, essas igrejas pagãs, elas são resultados, nós vamos ver que elas são resultados da própria paganização do cristianismo. O cristianismo foi progressivamente se paganizando. Existem livros aí com o título de Ameaça Pagã, e essa ameaça pagã tem dado resultados desastrosos para o mundo, para o cristianismo, porque na realidade, como eu falei, só existem duas cosmovisões: a pagã, que é sem o Deus da Bíblia, não necessariamente sem Deus algum, mas sem o Deus da Bíblia. As igrejas seculares, elas dizem que são igrejas sem Deus algum, daí chamadas também de igrejas ateias. E a segunda cosmovisão, a maneira de ver a vida, é a cosmovisão cristã. Essa cosmovisão, ela é centrada na crença em Deus, também chamada de cosmovisão teísta, centralizada em Deus, na Bíblia e em Cristo. Corresponde àquele caminho estreito que se entra por uma porta estreita, que é a fé em Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui a 25 de fevereiro de 2024, é a terceira mensagem relacionada com aquele tema que a gente começou na vigília, sobre a felicidade pela leveza do Espírito, que em contraponto tem o terrível peso do pecado. O texto lá que a gente escolheu para a gente meditar através de toda essa série é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós vamos examinar esse terrível peso do pecado da perspectiva do secularismo pagão, que é de onde vai surgir aquelas igrejas, esse homem cansado, com o espírito esmagado, em seu vazio existencial, em sua existência sem propósito, sem sentido, ele tenta dar alguma relevância para a sua existência, criando uma espécie de religião que o faça se sentir bem, mesmo sem esperança alguma. Então, a cosmovisão cristã, como eu falei, ela é o ideal de Deus para o ser humano. O próprio Deus chama a si mesmo de um manancial da vida. Quem não tem Deus, não tem essas águas vivas do seu interior. Jesus Cristo disse que todo que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios
de água viva. Já a cosmovisão sem Deus, ou pelo menos sem o Deus na Bíblia, é a expressão terrível do pecado desde a queda do homem. É, vamos dizer assim, um peso tão insuportável que o homem tenta disfarçar esse peso com entretenimento, inclusive com entretenimento religioso. Então, igreja bíblica versus igreja secular e cultura pagã. Apenas duas cosmovisões. A pagã, que ela envolve a crença em um universo, nas forças cósmicas. Ela crê uma vertente do paganismo, crê em Satanás. Outra é humanista, crê apenas no homem. Do outro lado, você tem a vertente do verdadeiro cristianismo, centralizado em Deus, Bíblia e Cristo. Então, essa é a vertente pagã. Forma essa tríade aí: Satanás, universo e homem. Já no cristianismo tem outra tríade, a cosmovisão cristã do verdadeiro cristianismo é Bíblia, Deus, Cristo. Então, igrejas seculares, o que é isso? Você pergunta. Qual a relação entre cosmovisão, felicidade, espiritualidade e secularismo pagão? Você está vendo aqui, ó, essas pessoas em um culto, em uma igreja que não acredita em Deus. Essas igrejas seculares, elas se autodenominam igrejas sem Deus, igrejas sem Cristo, igrejas sem Bíblia, sem doutrina. E eu coloco aqui no início que essas igrejas seculares, elas são resultado lógico, inevitável, do afastamento da sã doutrina, da Bíblia, do que a Bíblia ensina, da apostasia vivida pela igreja laodiceana de nossos dias. Então eu peguei um artigo aqui que o título era Igreja Secular, não mais uma contradição de termos. Há uns 60 anos atrás, se você dissesse igreja secular, você está doido. Se é igreja, não é secular. Se é secular, não é igreja. Igreja, ela tem a ver com religião. E secular não quer nada com religião. Mas o diabo, ele é o perito na filosofia de Babel, mistura e confusão. Nós vamos ver como ele fez isso. Aí você nota que esse pessoal aqui estão numa igreja ateia, em um culto, né? Cantando, balançando, levantando as mãos. E aí está o site de onde eu tirei. Nós vamos deixar que eles mesmos digam o que é uma igreja ateia. Como é? Secular significa não religioso. Deveria significar isso, mas agora está tudo confuso. Nós vamos tecer mais comentários sobre isso. Então, numa altura em que... Agora eu vou citar o site, aquele artigo do site. Ele diz o seguinte: numa altura em que 1/3 dos adultos dos Estados Unidos, ou seja, de cada 3 americanos, afirma não ter filiação religiosa, as congregações seculares satisfazem a necessidade de alguns americanos não religiosos. Por isso que no próprio título diz: igreja secular não é mais uma contradição de termo. Então, nessas igrejas há, eu estou citando lá o site, testemunhos compartilhados
canto coletivo, meditação silenciosa, tipo oração, e rituais de batismo e até de desbatismo. Eu não quero ser mais um cristão, então vou fazer um desbatismo. Todas essas são atividades que você pode encontrar em um culto cristão em uma manhã de domingo nos Estados Unidos. Mas como seria se os ateus se reunissem para realizar esses rituais? Aí você vê, tem o PowerPoint, tem estudo como eu estou dando aqui no PowerPoint. E lá diz, você pode ser bom sem Deus. Olha a afirmação. É a mensagem da Sunday Assembly, ou seja, a Assembleia Dominical. Uma rede de 2 dezenas de capítulos ou templos, muitos deles nos Estados Unidos. A Assembleia de Domingo foi apelidada de a primeira mega igreja ateia. Agora, vamos para alguns textos bíblicos. Antes de tratar mais, eu vou citar mais características dessa igreja. Lucas 18:8, leiam comigo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Veja bem, não está dizendo achará religião. Religião será o produto mais visível e abundante da terra, porém a fé bíblica não. Por isso que eu escolhi esse texto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Também eu escolhi outro texto aqui mostrando como é que uma igreja não pode ser secular, não pode ser mundana. E isso aqui eu coloco as igrejas gospels, as igrejas liberais, que botaram todas as coisas do mundo dentro dela, o entretenimento, a música, o comportamento. Então, eu quero que vocês leiam comigo, João 16, 6, 14 e 15. Juntos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você percebeu aí que Jesus repete na oração sacerdotal, falando com o Pai 2 vezes, que ele não é do mundo e que o crente não é do mundo. Então o crente não é do mundo. Então o crente que é caracterizado pelas coisas da cultura pagã, secularista, mundana, também não é de Cristo. Então, a nossa tese, a maneira como se vê a vida ou a cosmovisão de uma pessoa determina seu relacionamento com Deus, com as pessoas, consigo próprio e com o universo. Se a sua cosmovisão é pagã, você não vai acreditar que Deus é o Criador, que Deus é soberano, que Deus se revelou, que Deus está agindo, fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai acreditar nas forças do universo. Você poderá até ser um esotérico, um místico que crê em Satanás, ou no espiritualismo. Ou então você pode ser um naturalista que crê apenas no homem e na natureza. Todavia, nós vamos ver que o verdadeiro cristianismo não se confunde com o cristianismo secular. E quando eu digo cristianismo secular, não é somente das igrejas ateias que se dizem seculares, mas essas igrejas que se contextualizaram com o mundo. Aquelas igrejas que John MacArthur diz, lamentando que adotaram o pragmatismo, o hedonismo do mundo, as práticas do mundo, que no seu livro ele fala com vergonha do evangelho, quando a igreja se torna como o mundo. Então a nossa tese, existe apenas 2 visões de mundo, desde a queda no pecado. A visão teísta a partir de Deus
aquela visão que é fiel à palavra de Deus, à revelação de Deus, e a visão pagã, que começa com a queda de Adão e a sociedade iniciada por Caim. Que, como diz o texto, que Caim saiu de diante de Deus e edificou uma cidade. A Bíblia diz que depois que Deus repreende a Caim, depois que ele mata Abel, Caim não quis mais nada com Deus. Olha o que diz aqui, Gênesis 4, 16 e 17. E saiu Caim de diante da face de Deus. Ele saiu da presença de Deus. E habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho. Agora, tudo era humanista. A cidade não tem nada que ligue a Deus. Esse é o conceito de paganismo. Paganismo é aquela cosmovisão, a maneira de ver a vida, que sai da presença de Deus, que diz não ter necessidade de Deus e constrói uma cidade ou civilização, porém sem Deus. Com certeza sem o Deus da Bíblia. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é que a maior tentação do povo eleito de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, tanto o judeu no Velho Testamento, quanto os crentes do Novo Testamento, foi a sedução do paganismo, do secularismo. O David Hunt, que faleceu está com poucos anos, eu o conheci pessoalmente, eu tenho uma foto com ele, na primeira conferência profética da chamada da meia-noite. David Hunt tem 2 livros falando da sedução do paganismo. Como é sedutor a adoração pagã, os rituais, as cerimônias, os símbolos, a arquitetura. Você vai ver que ao longo da história do povo de Israel, ele foi seduzido por essa atração maligna do paganismo. A igreja se paganizou completamente na época do catolicismo romano. E na época protestante também não foi diferente, não. As igrejas cristãs protestantes e evangélicas estão cheias de símbolos pagãos, de comemorações pagãs. A arquitetura das igrejas em forma de pirâmide, com um monte de símbolos pagãos. Eu tenho estudos completos sobre isso que não vai dar para dar aqui, mas só dizendo aqui, a maior tentação do povo de Deus eleito, tanto os judeus no Velho Testamento quanto os crentes do Novo Testamento, foi a sedução do paganismo, com seus convites e oportunidades, suas luzes falsas de misturar o profano, ou propriamente pagão, e o sacro ou sagrado, e propriamente dos santos. Na verdade, as duas cosmovisões, o paganismo e o secularismo, ele é profano. Ele não pode entrar na igreja de Deus. E o sacro é aquilo que é próprio dos santos, daqueles que seguem a fiel revelação de Deus. Então, o que é que acontece com esses seduzidos pelo paganismo e pelo secularismo? Eles fazem uma contextualização. Sabe o que é uma contextualização? É tirar os pontos, as quinas e adequar. Você viu que tinha pastora pulando o carnaval e ainda querendo pregar sobre o Apocalipse nesse último carnaval. Um absurdo. Bloco de carnaval não tem nada a ver com o cristianismo. Então nós vamos falar mais sobre isso. Então a contextualização com adoração e práticas pagãs foram sempre a causa da derrota de Israel e da própria igreja. Em Jeremias 2, 11 e 13, para falar da sedução do paganismo e da contextualização pagã de Israel, seduzido pelo paganismo, Jeremias diz:
Deus reclamando do povo eleito de Israel, ele diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo, veja bem, Israel era o povo eleito de Deus, que foi tirado dos pagãos para ser diferente dos pagãos. Assim como a igreja foi tirado do meio dos gentios ou pagãos para ser diferente. Então olha que Deus diz: todavia o meu povo trocou a sua glória. A glória está na revelação de Deus, está no teísmo, está no cristianismo bíblico. Trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então Deus está dizendo que o paganismo não tem nada de verdadeiro para oferecer, nem ao povo de Israel e nem à igreja. Aí Deus disse: nós deveríamos estar espantados, mas as pessoas acham normal colocarem na igreja tudo quanto é coisa pagã. Olha que Deus diz: espantai-vos disso, ó céu, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados. A igreja devia estar chorando pela miséria em que ela se encontra. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Então Deus diz em Jeremias 2:13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de água viva, a cosmovisão teísta, com Deus, e cavaram cisternas rotas, rachadas, quebradas, que não retêm a água. Olha o que Deus diz: eu sou o manancial da vida, águas frescas, águas cristalinas, abundantes. Essa a verdadeira fé em Deus. Eu sigo a Deus há mais de 50 anos e as coisas de Deus nunca se tornaram velhas para mim, elas sempre se renovam. Eu me alegro cada dia com os hinos baseados na palavra de Deus, os estudos, os livros, as pregações, os filmes baseados na palavra de Deus, os mandamentos de Deus me alegram. E eu vejo a bênção que eles fazem na minha vida e dos outros. Porém, o paganismo é uma cisterna rachada. Ele chama de cisterna quebrada. É como um tanque que você coloca a água, vai ficar todo rachado e não segura. Então não importa o que o pagão faça, ele não pode segurar sua alegria, sua felicidade, sua paz, sua segurança. É isso que significa esse texto. Em Apocalipse, agora sobre a tentação da igreja para o paganismo. Desde o seu berço, desde aquela época lá do apóstolo João, ele já falava do perigo do paganismo, da idolatria. Paulo falou para fugir da idolatria. E aqui em Apocalipse 20 e 21 ele fala da contextualização pagã da igreja, seduzida pelo paganismo. Ele diz: mais algumas coisas a igreja de Tiatira, que profeticamente corresponde à Igreja Católica Romana. Mais algumas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel. Veja bem que a igreja é chamada de mulher. A igreja de Cristo é sua noiva, é uma virgem pura e casta. Porém a Bíblia diz que o diabo e o anticristo tem uma mulher aqui que é uma meretriz. A igreja do anticristo, a igreja secularista, a igreja pagã é uma meretriz. Ele diz que deixa Jezabel, mulher. Aqui podemos colocar igreja, que se diz profetiza, ou seja, carismático. O carismatismo tem sido usado como uma das maiores armas de Satanás no meio cristão. Por isso que Cristo disse: muitos me dirão naquele dia: nós não temos profetizado em teu nome, não temos feito muitos milagres em teu nome, não temos expelido demônios em teu nome. E poderia ter acrescentado: não temos falado línguas em teu nome.
e ele vai dizer: nunca tive nada com vocês. Profetiza. Inclusive, alguns estudiosos do paganismo na igreja, do secularismo na igreja, é exatamente através do carismatismo pentecostal e neopentecostal que cada vez mais afasta os crentes da Bíblia, à procura de revelações e de visões e sonhos fora da doutrina. Então, profetiza, ensinar e enganar os meus servos, tipo Jezabel fez. Jezabel trouxe o culto pagão de Baal para Israel quando ela casou com Acabe, e trouxe grande desgraça para o povo de Israel. Então, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Do jeito que Jezabel fez no Velho Testamento com os judeus, o diabo está levantando pessoas na igreja com poder carismático para enganar, para desviar, para dizer que o crente não tem de esperar nada, que o crente tem de declarar o que ele quer, tem de visualizar, tipo na bruxaria. Não peça a Deus só um carro, diga a cor que você quer, a marca, o valor. Profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Então, como dizia o David Hunt, a maior sedução da igreja é exatamente o paganismo. Então, definindo paganismo e secularismo, né? Mas especialmente o paganismo. Eu fiz essa tabela aqui, mas aqui, para ficar mais claro para vocês, paganismo. Para a Bíblia, no Velho Testamento, pagão era todo aquele que não fosse judeu. Não fosse judeu era pagão. No Novo Testamento, pagão era todo aquele que não pertencesse à igreja. O início do paganismo se dá com Caim, que foi o criador da sociedade pagã, ou sociedade sem o Deus da Bíblia. E para o judeu, como nós já dissemos, refinando mais isso, para o judeu pagão é todo aquele que não pertencia à aliança com Jeová. Não era apenas que não fosse judeu, porque um não judeu podia se tornar prosélito. Ele poderia aderir ao judaísmo e se tornar um prosélito do judaísmo. Então, houve essa, para alguns, não foi judeu, era pagão, mas houve essa compreensão que aquele que decidisse seguir a Jeová, seguir o Deus da aliança do Velho Testamento, poderia deixar de ser pagão, para ser prosélito judeu. Para os cristãos em geral, pagão é todo aquele que não pertence à igreja e está envolvido em religiões, crenças, práticas, pactos, cerimônias, rituais condenados pela Bíblia. Para os bruxos e feiticeiros, o paganismo, para os bruxos e feiticeiros, satanistas e até para os pós-modernos, paganismo é bom. Para bruxo e feiticeiro, pagão é aquele que busca poderes alternativos aos de Deus, os poderes da natureza, os poderes, as energias cósmicas do universo. Para o satanista, pagão é todo aquele que vê em Satanás uma boa alternativa religiosa. Para os pós-modernos, o conceito de pagão é diluído no pluralismo religioso e inclusivista. Continuando, na Bíblia, tanto para judeus como para cristãos, pagãos são todos aqueles que não são qualificados como povo de Deus. Se for prosélito, passou a fazer parte. Então, Israel era o povo de Deus eleito a partir da aliança abraâmica.
A igreja, por sua vez, é povo de Deus, que a igreja é diferente do restante dos povos, que a Bíblia chama de gentios. Gentio e pagão são sinônimos. Então, no Novo Testamento, a Bíblia deixa bem claro: 3 povos: o judeu, a igreja e os gentios, que eram pagãos. A palavra gentio vem do latim, de gens, que significa clã ou grupo de famílias. No Novo Testamento, o cristão faz parte da igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que é a mistura de 2 palavras, ek para fora e kaleo chamado. Então, ser igreja significa que o cristão foi tirado dos povos, ou do meio do paganismo e das famílias da terra, para pertencer ao povo e família de Deus. Isso está lá em 1 Pedro 2, 10 a 11. Olha o que é dito aqui. Vós sim, que antes não eres sequer povo. Ele está se referindo os cristãos na época que eram pagãos. Então eles não eram povo. Mas agora ele diz: sois um povo de Deus. Laos. Laos de Deus. Isso aqui era a coisa mais importante. Isso aqui determinava o seu status espiritual. Povo de Deus. Eles não tinham recebido misericórdia, contudo agora recebeste. Amar. Agora, se você é laos de Deus, se você é povo de Deus, se você não é mais pagão, você era pagão, mas agora você é povo de Deus, olha o que Pedro diz: amado, peço-vos como peregrino. Peregrino, ele é um nômade e forasteiro, ele não tem terra aqui nesse mundo. Lembra que Jesus disse que nós não somos desse mundo? Ele diz que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Porém, a igreja gospel e evangélica do nosso tempo é voltada para o hedonismo, para as concupiscências carnais. Os crentes querem satisfazer seus apetites carnais de todas as maneiras. Os crentes têm, isso é visto nos casamentos de crentes. Tem a cerimônia na igreja, hoje não querem mais nem na igreja, é no buffet. E eu fui no casamento desse crente que rolou bebida alcoólica, rolou todo tipo de música mundana, e eu fiquei pensando: isso aqui é uma festa pagã, não é uma festa cristã não. Em Efésios 2, Paulo contrasta cristão e pagão. Não dá para misturar os dois. A igreja evangélica que gosto hoje é uma mistura de paganismo e cristianismo. Mas olha o que Paulo diz, se ferindo aqueles que Pedro disse que eram pagãos, mas que agora são povo de Deus. Paulo diz, falando da maneira desordenada, afogada no pecado, no fluxo de pecado do mundo, mortos em delitos e pecados e seguindo as concupiscências carnais. Aí Pedro diz, entre os quais aquela vida pagã e imoral, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, destinados ao inferno, portanto. Como os outros também, nós éramos pagãos. Nós vivíamos na imoralidade, na perversidade. Estavam destinados à ira eterna de Deus no inferno. Mas agora, ele diz, apela para a memória deles, lembrai-vos de que no outro tempo eram gentios pagãos na carne, e chamados de circuncisão, que não pertencia ao povo eleito de Deus, Israel, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, dos judeus, que naquele tempo, quando você não era cristão, você era pagão, estáveis sem Cristo. Então nós temos uma definição de paganismo aqui, está sem Cristo. Não tem paganismo cristão. Por definição, pagão é aquele que está sem Cristo.
demais, separado da comunidade de Israel, pagão, estranho às alianças da promessa. Ou seja, Deus não tem promessa nenhuma de salvação para você. Demais, não tendo esperança, o pagão não tem esperança. E sem Deus no mundo. E aqui se encaixa bem as igrejas seculares. Ela diz: nós somos igreja, nós não queremos Deus. Nós não queremos Bíblia, nós não queremos Cristo. Então, de fato, vocês são o quê? São pagãos. Vocês estão sem Cristo, sem a salvação. Vocês estão fora das alianças e das promessas de Deus. Vocês não têm esperança. E Paulo vai chamar eles de ateus, sem Deus no mundo. Porém, Paulo diz: para você que se converteu, que é crente em Jesus, mas agora em Cristo Jesus, depois que você creu na mensagem dele, vós que estavais longe de Deus, das alianças, das promessas, estava separado, pelo sangue de Cristo chegaste perto. E ele continua: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que ele pagou nossa salvação na cruz. No versículo 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, e vindo ele, evangelizou a paz. O pagão deve ser evangelizado, e não paparicado, não adulado, não encher a bola do eu dele, inflar o eu dele, porque a paz dele está na evangelização, que ele é um perdido pecador, ele é um filho da ira, ele é um filho do inferno, sem Deus, sem esperança no mundo. Evangelizou a paz. A vós que estáveis longe, aos que estáveis perto, porque por ele Cristo, ambos, ou seja, toda a raça humana tem acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, não tem religião sem Deus e sem Pai. Isso é conversa pagã ensinada pelo diabo. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Ou seja, concidadão do céu e família de Deus. Pedro diz: agora vocês são povo de Deus, não era? Paulo diz: vocês agora são cidadãos dos céus, vocês são família de Deus. Ou seja, vocês são radicalmente diferentes dos pagãos e da sociedade e cultura pagã. A maior aberração é querer misturar as duas coisas. Então o apóstolo Paulo foi chamado de apóstolo gentios ou pagãos, cuja missão era pregar o evangelho para os pagãos, para que eles se convertessem a Cristo. O apóstolo Paulo não foi chamado para fazer uma contextualização, uma mistura entre o evangelho de Cristo e a cultura pagã, como o catolicismo fez para poder acolher a grande massa de católicos depois de pagãos, depois que Constantino em 313 subiu ao poder e paganizou a igreja. Agora, analisando as igrejas seculares, muitos estranham a existência de igrejas sem Deus e sem a Bíblia, igreja ateia. Mas essas igrejas existem e tendem a se multiplicar. São chamadas de igrejas seculares, que são resultado natural e lógico da teologia e práticas liberais mundanas das igrejas que flexibilizaram, abaixaram o padrão de Deus, flexibilizaram o cristianismo para conquistar o mundo. Lerdo e grosseiro engano. As igrejas que abaixaram o seu padrão moral e ético cristão para encher, para ter multidões dentro da igreja, elas não conquistaram o mundo conquistou elas. Esse processo de progressiva secularização da igreja, até que ela fosse reduzida a uma entidade meramente secular no mundo, já aconteceu várias vezes na história.
O exemplo maior e mais evidente foi o crescente e irreversível processo de secularização da Igreja Católica na Idade Média. Mesmo antes de terminar a Idade Média, já não dava mais para fazer a diferença entre o que era secular e o que era religioso na Igreja Romana. Estava tudo misturado, a política, a música. Na realidade, o paganismo católico romano era tão abjeto, era um câncer monstruoso dentro da igreja que os reformadores, o Lutero ainda tentou reformar a igreja de dentro, mas não conseguiu. E então Lutero sai e os reformadores. Porém, o Lutero e os reformadores ainda ficaram contaminados de muito paganismo. E os protestantes continuaram assimilando práticas pagãs. Então, o mesmo processo de secularização do cristianismo ocorreu nas igrejas protestantes estatais após a Reforma. A mistura entre igreja e Estado, entre secular e profano, findou por secularizar e levar o completo liberalismo teológico às igrejas protestantes e católicas romanas. Aí pensando nas igrejas do século XX, século passado, até os nossos dias, a secularização do cristianismo teve vários vetores, várias fontes. Um deles foi chamado de liberalismo teológico, por um lado, que dessacralizou a Bíblia, transformou a Bíblia em um livro secular, comum, tanto fazia ler Freud quanto ler Paulo. Ou seja, transformaram a Bíblia num livro igual aos das outras religiões. Qual foi o resultado do secularismo trazido pelos pastores modernistas ou liberais? Eles mataram a igreja. Apenas 4% das igrejas das pessoas frequentam a igreja europeia. As igrejas gastaram rios de dinheiro para pastores fazerem doutorado, pós-doutorado, curso de erudição e de superintelectualismo na Europa, e foi lá que eles aprenderam a negar a fé e a doutrina. Se tornaram progressistas, se transformaram em modernistas e chegaram para a igreja liberando geral. Foram eles que trouxeram a morte da igreja. Muita gente diz, esse pastor é tão legal, ele não é legalista. Aqui a gente se veste do jeito que quer, toca a música que quer, canta do jeito que quer, vive do jeito que quer. Esse pastor aí, ele é doutor em teologia, ele tem mestrado em teologia. Na realidade, ele tem mestrado em paganismo, em satanismo. É um filho do cão disfarçado de anjo de luz, destruindo a igreja de Cristo. O Brasil está cheio desses que lotam templos, mas não porque pregam o evangelho, mas porque são filhos do diabo disfarçados de anjo de luz. Outra vertente da secularização da igreja veio através da mistura de práticas liberais mundanas introduzidas na igreja para atrair fiéis e o ensino das igrejas pentecostais carismáticas. Lembra que Jezabel enganava o povo através dos dons carismáticos, da profecia? No nosso tempo também, igrejas pentecostais carismáticas, especialmente as igrejas pentecostais da terceira onda, ou da teologia da prosperidade e da cura, que ensinam que a felicidade do crente não precisa ser esperada, ela deve ser gozada imediatamente, logo aqui e agora. E que esse negócio de crucificar a carne, negar o eu, e não se conformar ou imitar o mundo é coisa para legalista.
A área mais afetada pelos secularistas na igreja foi a área da adoração. A liturgia das igrejas da nossa época contemporâneas, ditas gospels ou evangélicas, colocaram dentro da igreja tudo de paganismo que você possa imaginar. Por isso, essas igrejas, elas são tudo menos bíblicas. Elas têm tudo lá dentro, não que é bíblico. Ela é profana, não sagrada. Ela é secular, até a medula. Portanto, as responsáveis por essa desgraça litúrgica nas igrejas são as igrejas liberais, evangélicas, pentecostais e principalmente neopentecostais. O verdadeiro cristianismo acredita na suficiência da Bíblia e se guia pela luz da Bíblia. Trocaram, aqui nós estamos falando ainda do processo de secularização da igreja. Isso aqui não é teoria minha, não. Vários pensadores, até no Brasil, eles tinham observado isso. Trocaram o culto sacro com hinos sacros para o real louvor a Deus, por uma liturgia profana, conformada ao mundo, com seus conjuntos de rock, com direito aos mesmos elementos hipnotizantes do show de rock mundano, das boates e das casas de entretenimento mundano e carnal. Tem igreja que pinta as paredes de preto, tem igreja que tem aqueles holofotes, aqueles canhões de luzes, tem fumaça, tem banda de rock, tem... Aí o mundo disse, olha, nós podemos ter tudo isso sem precisar ter Jesus. Eles não têm tudo isso aí, eles não trouxeram do mundo para ir. Então, como um abismo chama outro, assim o erro doutrinário nas práticas espirituais chama muitos outros. Começou-se exigindo mudança na adoração. Depois, exigiu-se mudança no casamento com direito a divórcio livre, sem constrangimento. Então, um erro puxando o outro, um abismo puxando o outro. Daí também se exigiu que o pastor tivesse mais autoridade. Então foi criada uma hierarquia, como foi criado na Igreja Católica. Nas igrejas evangélicas tem uma hierarquia: obreiro, presbítero, pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, apóstola. Tudo isso é do secularismo. Do secularismo que já tinha enganado a Igreja Católica e agora engana as igrejas evangélicas. Então daí surgiram os absurdos como cristãos sem igreja ou cristãos desigrejados, igreja inclusive com direito a pastor e pastora homossexuais. Então você percebe de onde é que veio o secularismo na igreja. Tudo isso aqui é o paganismo, o secularismo dentro da igreja. Voltando às igrejas seculares, vou citar alguma coisa deles. Lá no site diz o seguinte: hoje quase 30% dos adultos nos Estados Unidos dizem não ter afiliação religiosa, ligação com igreja nenhuma. E apenas metade frequenta regularmente cultos. Mas nem todas as igrejas estão em declínio, incluindo as congregações seculares ou que se chamam de igrejas ateístas. Então, diz lá no artigo: como sociólogo da religião, que passou os últimos 10 anos a estudar comunidades não religiosas, descobri que as igrejas ateístas servem muito dos mesmos propósitos que as igrejas religiosas. O seu crescimento é uma prova de que o declínio religioso não significa necessariamente um declínio na comunidade, no ritual ou no bem-estar da pessoa. Ou seja, elas procuram apenas estarem congregadas, reunidas, participarem de cerimônias, participarem de algo que faz as pessoas se sentirem bem. Foi nesse abismo que entrou a igreja evangélica, fazer cultos meramente
de caráter sociológico, psicológico, para fazer as pessoas se sentirem bem, curtirem. Então, se eles podem fazer isso, nós também podemos. Então, o que é uma igreja ateia? Eles respondem. As congregações seculares muitas vezes imitam organizações religiosas usando a linguagem e a estrutura de uma igreja, tais como reuniões aos domingos, ouvindo o testemunho do membro, ou adaptando a linguagem ou prática religiosa de outras formas. Por exemplo, há um número crescente de igrejas psicodélicas que atendem pessoas que buscam vivenciar a espiritualidade e o ritual através do uso de drogas. Lá do lado do norte tem as que bebem o santo daime para ter uma experiência com Deus, que é um chá tipo droga. Por isso que eles dizem, a igreja secular não há mais contradição de ter. Existem também organizações seculares que promovem a ideia de que as pessoas podem viver para sempre, como a Igreja da Vida Perpétua. Os membros acreditam que podem alcançar a imortalidade na Terra, através de tecnologias radicais de extensão da vida, como a edição genética ou preservação criônica, ou seja, irem para uma cabine, serem congelados e esperar que no futuro tenha cura para a doença que ela iria morrer, congelando corpos após a morte, na esperança que algum dia possam ser ressuscitados. Essas congregações seculares apelam frequentemente aos ateus e outras pessoas seculares, mas o seu objetivo principal não é promover o ateísmo, essas aqui, né? No entanto, organizações de igrejas ateístas como a Sunday Assembly, que é a Assembleia Dominical, e outra igreja ateia é a Oasis. Veja bem, não é um oásis, não é um manancial, é uma cisterna rachada, é o diabo enganando. Celebra explicitamente as entidades e crenças dos ateus, embora nem todos os participantes se identifiquem como ateus. Testemunhos e atividades exaltando valores como o pensamento racional e as filosofias materialistas que promovem a ideia de que só existe matéria física, só existe vida na Terra. Existem também as comunidades humanistas e éticas que de longa data promovem visões de mundo seculares e proporcionam cerimônias seculares pagando transições da vida, como nascimento, funerais e casamento. Existe a Associação Humanista Americana, por isso que eu disse, o paganismo ele se centraliza, ou é satanista, ou é humanista, ou é naturalista, tendo o universo como Deus. Então a Associação Humanista Americana, por exemplo, descreve seus valores como bom sem Deus. Eu posso ser bom sem Deus. E durante décadas, as congregações unitaristas, universalistas, que crescem a partir de movimentos cristãos, ou seja, aqueles que negam a Trindade, terminam no ateísmo, baseados em ensinamentos e tradições religiosas e não religiosas, sem impor credos específicos. Mas tem havido um aumento recente dessas congregações seculares. O nosso tempo está acabando, já deu para vocês saber o que é uma igreja secular. Vamos pular isso aqui, olha eles aqui, ó. Parece uma reunião de igreja mesmo, tipo a nossa. Testemunhos compartilhados, canto coletivo, meditação silenciosa e rituais de batismo. Todas essas atividades que podem ser encontradas em um culto cristão, em uma manhã de domingo, mas as congregações ateístas, que muitas vezes, ou seja, tudo isso aqui sem Deus. Aí eu vou para a nossa conclusão. Igrejas seculares ou igrejas sem Deus, sem Cristo e sem a Bíblia, foi o resultado lógico e inevitável do afastamento da sã doutrina, do ensino bíblico. Foi resultado da apostasia vivida pela igreja laodiceana, a igreja mundana dos nossos dias. A palavra Laodiceia é a combinação de duas palavras gregas, Laos, povo, lembra? Que a igreja é o Laos de Deus, como Pedro disse, vocês eram pagãos, mas agora vocês são povo de Deus. Porém, Laodiceia é povo que quer governar a si mesmo,
é a junção de lá os povos e de que é a justiça, ou seja, a igreja, onde o que é justo, certo e bom é determinado não por Deus e sua palavra, mas pelo gosto do povo. É a igreja pragmática e marqueteira de nossos dias. Portanto, que nossa igreja está crescendo, as pessoas estão gostando, está enchendo, e os pastores estão faturando. Então, as igrejas seculares são resultado do pragmatismo e hedonismo das igrejas liberais e neopentecostais. Para essas igrejas, o que interessa no final das contas é que estão dando certo em atrair multidões aos templos, enganados por uma falsa vida cristã que não requer regeneração, arrependimento e santificação. Essas igrejas marqueteiras, empresas comerciais da fé, são aquelas que fazem pesquisa de mercado para saber o que as pessoas querem receber na igreja em termos de música e pregação. A finalidade não é converter o pecador, mas trata o pecador como se fosse um cliente, que no mercado religioso tem razão e deve ser atendido prontamente. O sociólogo Emile Durkheim tentou estudar a sociedade usando os paradigmas da relação entre sagrado e profano. Na época dele, ele disse que o sagrado e o profano não se misturam. O sagrado tem a ver com espiritualidade e religião, diz o Durkheim. O profano tem a ver com o secular, não religioso, tem a ver com o laico. Porém, na nossa era, isso era na era moderna, que termina com o fim das 2 guerras mundiais. O moderno, ele rejeitava tudo que tivesse a ver com religião e cristianismo. Porém, na nossa época, chamada de pós-moderna, a norma é secularizar o espiritual e espiritualizar o secular, numa mistura bem a gosto do paganismo nascido com Caim e institucionalizado na sociedade da Torre de Babel. Então, igreja secular, sem Deus, sem Cristo, sem Bíblia, mas com liturgia semelhante à igreja. Então, a lógica é assim. Se podem existir igrejas cristãs que se assemelham ao mundo em sua música, na ênfase humanista e psicológica de sua pregação, nos costumes em forma de lazer, na maneira de vestir, de namorar, casar e descasar, então por que não podem ter igrejas seculares que imitam a igreja cristã, mas sem o conteúdo da fé cristã? Os cânticos, em vez de canto religioso, são músicas seculares. Em lugar de pregação bíblica, são leitura de livros de filosofia humanística, esotérica e relativista, e com poucas restrições morais. Portanto, para encerrar, fé cristã poderosa e invencível e burrice dos que se negam a pensar no tempo em que vivem. Eu estava lendo um livro de um dos maiores apologistas vivos da nossa época, que fala sobre cosmovisão e fé no nosso tempo. Ele fala que a maioria dos pastores e líderes hoje vão para os seminários e para as faculdades para ser treinados em um anti-intelectualismo. Eles vão lá ser preparados para fazerem as igrejas crescerem, se multiplicarem, terem sucesso religioso. Vai queimar. Então, como eu estava dizendo, a fé cristã ela é intelectualmente relevante em todas as épocas e culturas. O problema é o burro intelectualismo dos que não querem pensar e condenam a igreja a ser destruída pelo secularismo. Estamos já terminando. A fé cristã é rica e poderosa em conhecimento para edificar a mente, a vida, como nenhuma outra cosmovisão pode fazer. Pastores e líderes frívolos e levianos saem dos seminários e faculdades querendo apenas ser famosos, ganhar dinheiro, prestígio e encher templos, usando mensagens humanistas, pragmáticas e hedonistas de auto-engano, que seduzem pessoas vazias, tolas e narcisistas. Isso diz o William Craig. Isso leva fatalmente a igreja ao secularismo e ao paganismo. E aqui eu tenho as citações do livro.
que foi escrito pelo Moreland e William Craig. E os dois autores faziam um convite a todos os crentes, líderes e pastores a pensarem a partir da cosmovisão e filosofia cristã. Eles mostram que por falta de pensar na filosofia bíblica, de vida, de padrão de vida cristã, a maioria dos líderes, eles são burros. Mas com seus títulos de mestrado e doutorado, eles enganam as igrejas. E vão dando às igrejas um padrão misturado de cristianismo e paganismo, e a igreja enche, mas enche de pessoas auto-enganadas. Alguém disse que entram muitos pela porta de entrada e saem muito pela porta dos fundos. Por isso é dito que mais da metade dos brasileiros já fizeram decisão na igreja evangélica e hoje estão no mundo. A filosofia cristã é a cosmovisão e maneira do cristão ser e viver a vida cristã em meio a toda contradição e ataques da cosmovisão neopagã, da era pós-moderna e pós-cristã que estamos vivendo. Então, aqui, se eu tivesse tempo, ia mostrar, fazer a citação do que o P. Moreland e William Craig mostra, porque os líderes de hoje, crentes de hoje, não querem pensar no que é realmente viver como cristão. Nessa citação ele mostra que nós estamos precisando hoje, na nossa evangelização, salvar não só a alma, mas salvar a mente. Muitos cristãos são burros, eles não entendem realmente o que está acontecendo no mundo, por isso que eles deixam o mundo entrar na igreja e acham muito natural. Então aqui tem a citação. Para encerrar finalmente, eu vou pular todas as citações. Então, a apostasia e quase a ausência de fé bíblica. Foi o que Cristo disse: quando eu voltar, quando vier o fim do ano, porventura achará fé na terra? Nós vimos que ele disse 2 vezes: vocês cristãos não são do mundo e eu não sou do mundo. O apóstolo Paulo disse: não se conforme com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. Ofereça um culto racional a Deus. Pense, não seja um cristão burro. Pense, estude, examine. João diz: não ame o mundo, porque aquele que ama o mundo não é cristão, e ele vai se desgraçar com o mundo. Há muita coisa aqui. Então, o que é... Isso aqui nós vamos deixar para a próxima mensagem. Vamos baixar a cabeça e encerrar com uma oração. Procure ler, procure estudar, conhece sua Bíblia. A maioria dos crentes são analfabetos de Bíblia, pouco leem a Bíblia, pouco leem livros de teologia, comentários bíblicos relevantes. Vão para o culto apenas para ter um culto gostoso, um culto onde fique de pé, levante as mãos, feche os olhos, tenha experiências carismáticas. Mas isso também os pagãos estão tendo. Igrejas sem Cristo, não quiseram cristãos sem igreja. Então agora tem igreja sem Cristo, tem igreja sem Deus. E é o que acontece com o cristão que não crucifica sua carne, que não procura oferecer a Deus um culto racional, um culto com inteligência, que não se conforma ao mundo, às culturas do mundo, que não flexibiliza, que não abaixa o padrão cristão. Deus falou, está falado, não se discute. Não tem revelação, unção, visão desses pseudos apóstolos e profetas modernos. Não, é o que a palavra de Deus diz. Somente esses que meditam de dia e noite na palavra de Deus são aqueles que florescem, são aqueles que tudo o que fizer realmente terá a bênção de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoa.
que nós possamos te oferecer um culto racional, que nós não sejamos, Senhor Deus, crentes burros, ou até pior do que burro, do que jumento, porque o Senhor diz no profeta Isaías que o povo de Israel, quando se deixou enganar pelo paganismo, ele se tornou pior do que o jumento, porque o jumento conhecia o seu dono, mas o povo de Israel esqueceu do seu dono. O povo de Israel tinha abandonado o manancial de águas vivas por cisternas rotas, por filosofias pagãs, que, como o Senhor disse lá em Jeremias, para nada serve e para nada presta. Ó Senhor, nos ajuda a sermos fiéis. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Boa noite.